Eu acho que tem coisas que passam, e fabulações, e até ilusões, e fantasias e tal, que a gente aproveita na literatura, que, enfim. Mas tem coisa que é puro lixo cósmico de uma mente inquieta, né? Então, essas aí eu tento escoar, tento, enfim, suar com muito esporte pra fora de mim. Eu desde pequena tenho essa sensação, né, das coisas ali. Eu sempre achei que os objetos são, assim, o epítome da testemunha, né? Eles estão lá o tempo todo vendo a gente e, na verdade, são espiões. A gente não pensa neles, estão lá espiando. Quarta capa. Esse é o Quarta Capa da editora Todavia. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pois é, eu sim, o tempo todo. Mas as autoras que eu vou conversar hoje não fazem isso apenas com a gente, mas também com objetos. Você já viu aquela árvore grande, frondosa, no mesmo lugar há anos, e sentiu uma enorme vontade de saber o que ela está pensando, o que ela estaria pensando caso tivesse essa capacidade? Você já pensou a mesma coisa de uma formiga, do seu gato, do seu cachorro, ou até do seu peixe? Já tropeçou em algum objeto inanimado e pediu desculpa? Bom, eu já. Inclusive, eu sou da época que se o carro não funcionasse ou o computador travasse, a gente começava a fazer carinho, pedir com os olhos meio gato de botas. Ai, por favor, não me deixa na mão, cara. Isso porque eu nem vou citar a impressora, que toda vez que você precisa, trava e vira uma pessoa com uma personalidade própria, tipo uma vilã de novela. Eu não vou saber te dizer quando foi que eu tive essa ideia. Não foi vendo uma árvore, não foi. Eu acho que foi vasculhando mesmo como que eu ia chegar nessa obra da forma adequada. Mas desde o princípio eu tinha decidido que seria assim. Em nenhum momento eu testei outras vozes, eu tentei outra coisa, né? Foi sempre essa ideia. Essa voz que você ouviu agora é da Mariana Salomão Carrara, uma das entrevistadas desse episódio e autora de Não Fossem as Sílabas de Sábado e A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Ela, que costuma usar a primeira pessoa em suas narrativas, já foi Maria Carmen, uma menina de 11 anos, Aurora, uma senhora de idade que se perdeu de casa e conta o pouco que lembra da sua vida para uma assistente social, uma recém-viúva que tenta sobreviver com sua filha ainda na barriga e a outra viúva, talvez responsável pela morte do seu marido. E agora traz uma série de seres que vivem em torno de uma família no sul do Brasil. O carro, o espelho, a árvore, a roupinha e outros objetos que, à sua maneira, nos contam o que está acontecendo na história que vai aparecendo pouco a pouco. E a narração em primeira pessoa é sempre o meu foco, né? Eu queria manter a minha primeira pessoa e eu não queria, como é que eu diria assim, conter o meu léxico ao léxico das personagens, né? Ao universo também que vivem esses agricultores, como eu fiz com a Maria Carmen, né? Que eu me tolhi, né? Para escrever como uma criança de 11 anos poderia escrever, ou a criança que eu fui, talvez, escrever. E eu não queria isso, né? Também porque faria um outro livro. Então, é muito diferente, né? Por exemplo, a adolescente contar os seus encontros com o filho do vizinho, ou a irmã mais nova contar o que ela vê, né, dos encontros, do espelho. O espelho que tá lá todo dia, vê isso ali despercebido, com um olhar bem ácido, cínico, irônico, né? Então, eu desde pequena tenho essa sensação, né, das coisas ali. Eu sempre achei que os objetos são, assim, o epítome da testemunha, né? Eles estão lá o tempo todo vendo a gente e, na verdade, são espiões. A gente não pensa neles, estão lá espiando. A essa altura, você pode até estar pensando na personificação ou na prosopopeia, uma figura de linguagem, um recurso estilístico que se dá a características humanas a entes não humanos. Mas ao mesmo tempo que esse recurso narrativo costuma aparecer tanto na literatura, é também raro que ele apareça com intenções menos de fábula, mas sim para ter um sentido importante ali na narrativa, nortear o que a gente, enquanto leitor, vai entender, sem precisar necessariamente dizer o que está acontecendo naquela história. Só que eu também quis mostrar a solidão da família a partir disso, né? Todo mundo ali um pouco isolado, a família em si isolada do mundo, mas eles isolados de si próprios, né? E eu acho que o espelho, por exemplo, dizer ninguém me olha nessa casa, né? Eu tô aqui, só vem a menina se olhar e ela me olha de tal jeito e a avó de tal jeito.
ele tá falando, na verdade, do quanto a família não se olha, né? De quanto ela tá vivendo por outra coisa que não são eles próprios. Então, acho que essa solidão é para se espraiar mesmo por todos ali. Se nesse último lançamento da Mariana isso fica claro através das personalidades diferentes de cada ser narrador, outra autora costuma usar esse mesmo jeito para mostrar sensações que a gente não sabe nomear muito bem. Em A Mulher do Padre, a menina narradora costuma fazer comparativos no mínimo incoerentes, mas que de algum jeito, de alguma maneira, nos fazem entender exatamente o porquê deles estarem ali. Como, por exemplo, ela fala, me jogaram no carro feito uma prateleira. Ou quando ela conta, minha barriga tá cheia de batata. Tira a roupa. E eu não, Deus vai ver. Deus nem existe, o William grita vermelho. O que seria gritar uma cor ou ser jogada como um objeto tão aleatório como uma prateleira? Tem uma hora que ela fala até que a mãe vai ter um lagarto. De alguma maneira eu acho que você entendeu. Eu acho que a cabeça da Lina, quando eu escrevi a Lina, aí eu deixei essa mente dos macaquinhos, né, que é como o budismo fala, né, da nossa cabeça, os macaquinhos pulando. Eu deixei esses macaquinhos soltos, livres, para fazerem as associações mais malucas de tudo, assim, e sem hierarquia. Eu acho que uma coisa que eu tive muito em mente durante o processo desse livro foi de trabalhar uma não hierarquia entre pessoas e objetos, adultos e crianças, tragédias e pequenas comédias do dia a dia, assim, sabe? Então, deixar tudo num grande fluxo mental. Então, acho que é meio isso que se passa, o rio que passa na cabeça da Lina é meio por aí, eu acho. Essa foi a Carol Rodrigues, autora do livro que eu citei os trechinhos agora há pouco, onde a gente acompanha o crescimento da Lina, uma menina que vive na Inglaterra com os pais nos anos 90. É ela que fica triste com a mancha na testa da mãe, mas que também se questiona o porquê de Deus nos ver o tempo todo, até no banheiro, mas não no hospital. E o melhor é que, enquanto leitor, a gente fica lendo aqueles pensamentos sem pé e nem cabeça e, ao mesmo tempo que entendemos, a gente fica se questionando nessa proximidade com o ser criança, o ser infantil. A gente fica se perguntando se tem algo mais filosófico, mais adulto para tirar dali. Será que não era só para a gente rir do que está escrito? A gente está levando tudo a sério demais? Eu acho que o flerte com o bobo, com a bobagem, é a minha grande brincadeira, assim. Pelo menos nos últimos anos, nos últimos processos, nesse livro e nos que estão sendo gerados aqui na Fabriquinha, eles têm muito esse tom. Eu amo artistas que flertam com a bobagem. A Dília Lopes, né, poeta portuguesa, acho que uma das grandes autoras do meu pódio, do meu universo, assim. Ela chega muito perto do abismo, do nada, né? Do nada, assim, isso aqui não é nada, isso é uma grande bobagem. Mas ela vai até o pontinho, até o limite, e ela sempre volta. Eu acho que muitos autores, eu inclusive, a gente chega tão perto desse limite que a gente cai. Mas quando que você consegue voltar ao tempo de ficar alguma coisa significativa para uma mente adulta, né? Para uma mente que está desperta além do seu texto. Então, essa para mim é a grande delícia, é a grande brincadeira. Eu amo estar nesse lugar da dúvida, de flertar com isso. Era Nietzsche que dizia sobre a verdade e a mentira que o real é um batalhão de metáforas, metonímias e antropomorfismos que depois de muito tempo junto e somadas às relações humanas, elas parecem sólidas e obrigatórias tanto no dia a dia quanto na literatura. O que não dizer é tão importante quanto o que dizer, né? E eu acho que é isso. No meu processo, pelo menos, como eu te falei, né? Eu deixo vir tudo, eu deixo vir o rio, os peixes, os troncos, o lixo, as garrafas PET, deixo vir tudo, né? Aí depois eu vou editando, separando as coisas. Mas levando em consideração que o próprio texto, a própria palavra, já pode ser considerado uma personificação do que o artista criador está pensando, a gente volta à pergunta inicial do episódio. O que se passa na cabeça desses escritores que saem por aí criando não apenas mundos, mas palavras para esses mundos? Manuel de Barros, um grande poeta que, em suas palavras, 1. Nasceu na beira do rio em Corumbá, 2. Passou a vida fazendo coisas inúteis e 3. Aguardava um recolhimento de conchas,
dizia: Tem uma paixão pela palavra, sabe? Ela me chama todas as horas, todos os dias, toda noite, e eu deito, levanto, e aquilo é uma coisa preciosa, como uma mulher bonita. Essa ideia de entender o autor como uma espécie de mago que vai pegando as palavras no ar e colocando numa ordem específica, que vai se transformando em algo impactante, mesmo sendo uma mistureba de palavra que às vezes nem faz muito sentido, mas está ali porque quem escreveu quis que ali estivesse, faz a gente ficar doidinho pensando, tentando entender ali o que está passando na cabeça dele. Ou no mínimo pensando como que aquilo virou literatura. Então, assim, não foi uma construção fácil e nem prévia também muito. Eu vou escrevendo conforme eu escrevo mesmo, eu não gosto tanto, assim. Esse foi o livro que eu mais calculei, que eu mais planejei, mas na hora mesmo é que eu conheço as coisas, né? E vou criando a partir disso, a partir do próprio dedo no teclado. E acho que, por isso que eu escolhi os objetos, que eu acho que isso daí solta muito a gente, né? Pra falar da forma que quiser e o que quiser. E aí, é claro, quando você fala da dor da árvore, ou da árvore, como a árvore está sentindo que a seca atingiu a outra planta ali, porque elas se comunicam, ela vai contando tudo da perspectiva de uma árvore que sabe como a natureza se comunica, e, na verdade, você não está ouvindo essa história, você está ouvindo a história da seca que está ali do lado. Então, você não está falando, nossa, olha exatamente, ela fala às vezes também, né, mas olha o desespero dessa família sem água, ela fala o desespero da Bracatinga, que está gritando ali sem água. Então, acho que é um caminho que sempre vai levar essas dores camufladas, né? Ou pelo menos transmitidas para onde não é o foco delas, né? Para você sentir no lugar certo, mas ouvir pelo lado, pela tangente. Olha, eu dou oficina, né, de escrita criativa, e eu sempre falo para os alunos que a gente não precisa ter medo do lixo da literatura, porque a gente não trabalha com mármore, né? A gente não trabalha com uma matéria-prima caríssima, com ouro e diamantes. Não, a gente trabalha com palavras no Word ou no caderno, enfim. A Lígia Clark que falava isso, né? Que ela tinha um grande trabalho, mexia com muita matéria, com muitas horas de trabalho, né? Tudo tinha dimensões muito grandes, volumes muito grandes, e ela fazia tudo aquilo para entregar uma pérola para quem está olhando para ela, para a obra dela, né? Então, para mim, o processo é muito mesmo, assim. Acho que o trabalho de escrever e o trabalho de ser artista em geral é um processamento de lixo, é uma reciclagem, é achar a flor de lótus, é realmente achar alguma coisinha, uma pérolazinha no meio do caos, assim. E quanto essa operação de escrever, que pouco a pouco vai formando uma pérola no meio do caos, suga da cabeça de quem cria? Será a personificação uma maneira mais tranquila de ser menos sugado pelas questões do mundo? Eu me apeguei à visão deles sobre essa família, né? Então, era gostoso até escrever da perspectiva do carro da família, né? Imaginar como sente uma viagem numa terra que não está trabalhada, né? A estrada não é feita para a circulação, os humanos ficam isolados nessa cidade, nesse lugar que eu escolhi, que eu não coloquei qual é, mas eu pesquisei para ser fiel. E como sente a roda, né? Como sente o impacto do carro todo e a frustração que ele tem de no parto não estar na velocidade que ele queria estar, né? Ela, né? A rural. Então, eu fui entrando realmente nessa perspectiva sobre o ser humano, né? Porque eu acho que eu explorei até mais essa dor sem que tenha a percepção do ser humano, né? Porque a árvore, por exemplo, a árvore, ela ama muito essa família, né? É um amor inusitado, ela ama demais. E ela não culpa o ser humano por nada do que está acontecendo com a natureza, né? Então vem as intempéries, destroem tudo lá, e ela tá culpando a natureza, se sentindo envergonhada por isso, dizendo, não posso fazer parte disso, olha o que estão fazendo com essa pessoa. E eu acho que pelo olhar dela, sem ter um humano falando com a gente dessa dor, por uma distorção, assim, da expectativa, eu acho que eu, pelo menos, me comovo mais. Porque não é um drama explícito, né, da boca de quem está sofrendo ou da perspectiva de quem sofre, né, que somos os humanos ali. Então não foi por alívio, não, essa estratégia. Eu acho que não me deixa mais tranquila, eu acho que não me isenta dos problemas, eu acho que a postura da tolice, né, ela não tá fora do mundo, eu acho que ela tá dentro, assim. Eu gosto muito da figura do palhaço, né?
É uma maneira de estar no mundo com algum trabalho de ingenuidade, de brilho no olhar, sempre procurando alguma maneira de dar algum risinho, assim. E é isso, né? Os objetos me ajudaram também, principalmente, a não transmitir essa informação, né? Porque essa informação toda que eu coletei era pra mim, pra eu conseguir construir tudo, mas era pra ser extremamente literário o livro, né? Então eu não quero ensinar ninguém a plantar tabaco. Eu realmente queria que toda essa situação, principalmente a situação formal dos contratos, das dívidas e tudo mais, fosse transmitida na medida em que ela era percebida pelos objetos só de sentir o ambiente. E aí é isso, né? Os objetos não tem como saber exatamente, tecnicamente. Então você transmite a informação na medida em que ela é ainda literária, né? E constrói o panorama todo suficiente para que a obra de arte chegue ali, mas sem uma lição, né, técnica, né? Mas se não é mais tranquilo, como que elas conduzem a história? Você já parou para pensar em como seria a história da Bela e da Fera se narrada por um dos objetos de chá do castelo? A Cinderela pelo sapatinho de cristal? O País das Maravilhas pelo coelho? Brás Cubas pelos vermes que roeram suas frias carnes? Ou, nem por seres não humanos, mas por outros personagens, o que seria de Dom Casmurro se narrado por Capitu? A Hora da Estrela pela própria Macabeia e não pelo Rodrigo S.M. E aí, pegando o livro da Mariana, né, Não Fossem as Sílabas de Sábado, é contado na voz da Ana, né? E eu fiquei o livro inteiro, assim, tipo, cara, eu não sei nada sobre a Madalena. Eu não sei nada sobre a Madalena. E eu falava, meu, a Madalena deve ser uma mulher super interessante, porque as pistas que ela dá, me dá muita vontade de saber mais sobre essa mulher e o que aconteceu, qual que era a relação dela com aquele marido, né? Só que o ponto de vista é da Ana, e ela tá completamente fechada na própria tragédia dela. Ela não dá pistas sobre a Madalena, né? Então, sim, eu acho que a voz dita completamente a história, o que tá acontecendo, e o que tá acontecendo, né? Eu acho que o barato de fazer narrativas em primeira pessoa é brincar com a própria realidade, no fim das contas, né? Eles se tornaram personagens, né? E personagens que sentiram essa história muito na pele, né? Alguns literalmente aí. Então, eu os nomeei dessa vez. Eu não sou de nomear muito, né? Tirando sílabas, que eu nomeei todo mundo. Eu gosto muito de personagens sem nome, porque eles vão passar ali, o que importa é a narradora, o que ela tá falando, e essa versão dela e tal. São tantas as possibilidades que o meu cérebro ainda tá ecoando a pergunta do meme que começou esse episódio. E aí por isso eu quis saber de outras pessoas, eu convidei aqui outras pessoas para perguntar o que será que passa na cabeça dela. Oi, eu sou o Rinaldo Silva e estou aqui para responder o que se passa na cabeça de alguns personagens que por acaso são meus ou não são meus, são de outros, mas também são meio loucos e por isso vale a pena saber o que se passa na cabeça deles, claro. Assim, muita gente pensa assim, não, mas o cara armou tudo isso, preparou, fez, não sei o quê. Mas eu te confesso que, pelo menos na novela, na literatura, você é mais senhor de si mesmo. Mas na novela há momentos em que os personagens fogem de você. Eles assumem o comando, entende? E quando um personagem faz isso, e quando ele é vivido por um grande ator, você percebe que aquele personagem caminha sozinho. Nazaré caminha sozinha até hoje, né? Graças ao talento enorme da Renata, né? Que pegou aquele personagem e multiplicou por 100, né? Ela caminha sozinha até hoje. No dia desse eu tinha uma conferência sobre economia ou alguma coisa daqueles órgãos europeus da Europa, né? E de repente o vídeo que abria a conferência era Nazaré confusa. Então era como se eles perguntassem o que se passa na cabeça da Nazaré. Entendeu? Não tinha nada a ver comigo, claro. Oi, eu sou a Isa, uma das metades do perfil Afrofuturas, onde eu produzo conteúdo literário com a minha irmã Pétala, e eu fui provocada a responder o que se passa na cabeça da Pétala, e é muito difícil responder essa pergunta porque eu conheço ela a minha vida toda e converso com ela quase o dia inteiro, então muita coisa se passa na minha cabeça pra responder isso, mas eu acho que muitas histórias, com certeza, a cabeça da Pétala tá repleta de histórias, porque ela é uma pessoa muito conectada com as palavras e com a escrita desde sempre, e
Imagino que a cabeça dela seja povoada de histórias, não só de histórias que ela já leu, mas de histórias que ela inventa pra entender as coisas, pra entender o mundo, sabe? Então, imagino que ela esteja sempre tentando organizar esse montoeiro de pensamentos de uma forma que ela consiga lidar com eles e se planejar pra fazer e realizar o que ela quer realizar. E o que mais? Não sei, às vezes talvez alguma música do álbum Triunfo do Emicida tocando em looping, porque ela tá escutando esse álbum em looping há algum tempo já. E acho que é isso. Gente, eu sou a Pétala Souza, escritora, pesquisadora e a metade irmã mais velha do Afrofuturas, que é o lugar onde eu crio e articulo alguns projetos literários há 10 anos com a minha irmã. E bem, o que se passa na cabeça da Isa? Com certeza muita coisa conversando tudo ao mesmo tempo, e a imagem que eu crio disso é como se fosse uma viagem de férias que você está dividindo com amigos, dividindo um pequeno apartamento, que fica tudo muito caótico, mas muito aconchegante também, e nesse espaço sendo criado um lugar muito provocador de ideias. Outra coisa que ocupa a cabeça da Isa, criando um tempo, um espaço muito dela, é a música. Acho que tudo que passa pela cabeça da Isa tem uma certa musicalidade. Por isso é tão difícil para ela ficar parada. O que mais? Inquietações, com certeza. Inquietações cotidianas com as várias loucuras do mundo. Que ela vai ficar tentando racionalizar, equilibrando com uma esperança resistente, enquanto tenta lembrar o que era mesmo para ela colocar na máquina de lavar roupas. Acho que é um pouco isso. O que passa na cabeça dela, Carol? Nossa, passa tudo. Eu tento até, o meu grande trabalho é dar uma silenciada, assim, né? É dar uma, na vida real, é dar uma minimizada no tanto de coisa que passa, até para tentar eliminar um pouco do lixão, assim, né? Porque eu acho que tem coisas que passam, e fabulações, e até ilusões, e fantasias e tal, que a gente aproveita na literatura, que, enfim. Mas tem coisa que é puro lixo cósmico de uma mente inquieta, né? Então, essas aí eu tento escoar, enfim, suar com muito esporte pra fora de mim. Essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre o que se passa na cabeça das pessoas à nossa volta, com Carol Rodrigues, autora de A Mulher do Padre, e Mariana Salomão Carrara, nome por trás dos livros Não Fossem as Sílabas de Sábado e A Árvore Mais Sozinha do Mundo, ambos pela editora Todavia. Além delas, também tivemos as participações especiais de Aguinaldo Silva, novelista que falou sobre o que se passa na cabeça das suas personagens, principalmente da Nazaré Tedesco, e a dupla de irmãs por trás do projeto Afrofuturas, Isa e Pétala. Também ouvimos um trecho do documentário Paixão pela Palavra, Manuel de Barros, lançado pelo Canal Futura e conduzido pelos jornalistas Cláudio Savagetti e Enilton Rodrigues. Também ouvimos um trecho do filme Divertidamente, produção da Disney e Pixar, que virou meme na internet. Você vai ouvir agora um audiolivro da editora Todavia. A compreensão do vai e vem da economia brasileira na última década pede diagnósticos que descartem o fla-flu político e as comparações simplistas entre economia nacional e economia doméstica. Se combinar crescimento econômico, estabilidade de preços e da dívida pública, redução das desigualdades e sustentabilidade ambiental dependesse apenas da fidelidade a um receituário simples e já velho conhecido de todos, países ricos e pobres ao redor do mundo não enfrentariam tantas contradições e dificuldades até hoje. Esse foi um trecho do audiolivro Valsa Brasileira, de Laura Carvalho, narrado pela própria autora. O audiolivro completo está disponível nas plataformas Kobo, Google Play, Esquilo e Audible. E chegou o momento mais aguardado, o quadro Que Livro é Esse?, onde eu leio a quarta capa dos livros da Todavia e uma dupla de funcionários da editora compete para ver quem acerta mais. Dessa vez a batalha foi entre a Cíntia, do comercial, e a Tamires, designer do time de comunicação da editora. Que livro é esse? Então, gente, é a primeira vez das duas, estou muito feliz, finalmente ali a gente vai ter pessoas que não participaram, e isso é legal porque vocês vão dar uma sofrida.
Ai, que legal, né? Bom, né? Nossa, eu posso assistir. Então, antes de mais nada, se apresentem. O nome de vocês e do que vocês fazem na Todavia. Eu sou a Cíntia Oliveira, trabalho na área comercial da Todavia, né? Sou a gestora do comercial, junto aqui com uma galera, Luli e André Conte. E quanto tempo você tá na Todavia, só pra gente saber? Desde o comecinho, faz 7 anos. Ou seja, estamos aí num ponto que a sua competidora é nova na casa. Pois é, ela tá com medo, mas eu também tô. Eu sou muito nova, eu tenho 2 semanas. Isso é muito injusto. Claro que eu só sou um bebê. Eu só sou uma pobre camponesa. Mas se apresenta pra gente também. Tá bem, eu sou a Tamires, eu sou designer, eu trabalho na comunicação e tô ali com todo o time da comunicação diariamente. Eu sou muito nova aqui na Todavia, eu tô apenas há 2 semanas. Mas falou que conhece o catálogo. Sim, conheço, claro. Então vamos lá, vamos ver. Sim, já vai ser você. Aí, olha só, a sinopse, gente, ela não é mudada, não altera a sinopse, mas eu tiro umas informações que deixam muito na cara. O importante de vocês saberem é que, enquanto eu estiver lendo, se vocês já souberem qual que é, já fala, porque o importante é quem falar primeiro. Tá. Ao se mudar para Todavialândia, né, ela se muda para um país, nos anos 1990, uma jornalista passa a viver em um edifício que abrigara um personagem, e é um personagem carrasco, aliado de um líder histórico. O homem se revela um fervoroso bibliófilo e em seu antigo apartamento a autora descobre uma extensa biblioteca e um velho objeto que a levam para uma viagem. Temática de Molotov. Minha gente, esse eu não li, eu sei que mas eu não ia nem ousar falar. Mas vou falar uma coisa. Essa sinopse eu estou lendo desde o episódio 1. E ninguém acertou até agora. Olha. Não, tá vendo? Você acha que é justo eu estar aqui? Eu não acho. Eu não acho justo. Não, eu vou ficar quieta. Hoje eu só sou uma participante especial. Prêmio, Tati. Ganha prêmio. Pode pedir um aumento depois, gente. Pode pedir. Pode. Se vai rolar, já é outras coisas. Aí não é comigo. Vamos lá, o próximo então, vamos ver se a gente consegue. Agora vai estar mais tranquilo, tá? 2 irmãos gêmeos trabalham, como quase todos ali na cidade, na lavoura de algodão. E também, como quase todos da cidade, são explorados pelos figurões locais. Os agricultores plantam, colhem e se submetem aos compradores, que estão sendo secundados por jagunços. Diante deste quadro, poucos se articulam contra essa injustiça secular. Eu tô aliviada, porque a Cíntia também não sabe. Não, me vieram vários livros na cabeça, eu tenho 2 nomes. Poderia dizer até que é um torturado, X. Eu ia falar ele. Mas poderia ser O Dilúvio das Almas, do Tito Leite. Não. Os Ratos, do Janélio Machado. Vou falar que você tá quente. Eu sei que é literatura brasileira. Tá. E tô tentando. Que eu não li. Eu acho que é Itamar Vieira. Eu vou continuar então, porque tem mais um minutinho de sinopse. Pra eu tentar chegar nele. Então, diante desse quadro, poucos se articulam contra essa injustiça secular, e um dos raros a fazê-lo é o personagem, que eu não vou falar o nome dele, que não se conforma com a vida que ele e a sua família levam, não admite ser comandado por pessoas brutais e sente-se cada vez mais impelido a falar sobre os desmandos e injustiças que acontecem nessa cidade, e é claro que isso desagrada aos chefões. Salvar o fogo? Não. O autor é do Ceará. Tito Leite. Que tem essa... que é do mesmo autor. Você chegou super perto, assim. Gente, eu acho impressionante, assim, que é incomparável. Assim, ela é a rainha aqui. O pessoal chama ela de loba. Genipapo Western, do Tito Leite. Vamos lá, então, vou ler mais um aqui pra vocês. Um livro sobre luto e sobre o mundo da casa, da família e dos afetos rotos que compõem alguns laços.
escrito em forma de poemas. Fora da rota? Eu ia falar fora da rota, não acredito. Não, que no começo ela falou de luto, eu falei, luto tem... Não, esse eu sei. Luta Tô trabalhando já um bocado. Desculpa. Você podia ter deixado eu falar essa. É que quando ela falou inscrito em... Tem que ter esse botão, tem que ter o botão, aperta sabia? quem apertou primeiro. É isso. Bom, a Cíntia tá ganhando, mas eu vou ler mais um só pra gente... Pra me humilhar. Pra ver se funciona. Vamos lá. Tá bom. Não, pra ter mais chance. Uma pausa antes da tempestade. Um calor agoniante. É sob essas condições que um personagem perambula para fazer um trabalho junto com sua filha adolescente. Quando o carro deles enguiça no meio do nada, acabam conhecendo um mecânico e seu ajudante. É a Selva Amada. Você acha? Eu preciso, não dá nem tempo de escutar. É mais forte que eu. Não, e o pior é que assim... é muito forte essa... É que calhou de eu já também ter lido. Inclusive não da Todavia, eu li o da edição que era da Kozak. Ou seja... Eu perdi de lavada... E é isso aí. Mais um chocolate. Mas assim, se te deixar mais tranquila, a primeira vez que a gente gravou essa brincadeira aqui foram com as duas Naths, a Nath da comunicação e a Nath Bergo. E foi também um chocolate, e detalhe, né? Uma é chefe da outra. Então, assim, eu acho que a Bergo não ficou confortável, assim, entendeu? Numa situação mais complicada que a sua. Não, o meu tem uma balança aí que eu acabei de entrar. Não, acabei de entrar, não dá pra ler tudo, não dá. Estudante, tem que ler outras coisas. Exato. Entende totalmente. É isso. Mas Cíntia, conhecida a Loba, parabéns. A Loba é ótimo. Já pode encaminhar aí, então, o pedido de aumento. Tá, já tá registrado aqui. Então, tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, beijo. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Todavia, o Quarta Capa. Eu sou a Tatiane Leite e espero ter alugado um triplex na sua cabeça, por te fazer pensar o que passa na cabeça de tanta gente. Nós, nos vemos no próximo episódio daqui a 15 dias. Mas enquanto isso, você já pode seguir a gente para não perder nenhuma novidade. Esse é o Quarta Capa, o podcast da editora Todavia. A apresentação, roteiro e direção foram feitos por mim, Tatiane Leite. Vinheta e edição de Maurício Caetano. A gente se vê na próxima quinzena. Tchau!